Festival Cena Aberta surgiu da necessidade que o grupo tinha de ter uma ação mais contundente dentro do movimento teatral de Arco Verde, e pensando exatamente na história de que Arco Verde é uma cidade que já tinha realizado 4 festivais de teatro anteriormente e que a gente estava tentando dar uma retomada nisso. A ideia do festival surgiu para lançar o nome da Tropa do Balacobaco no mercado teatral brasileiro e possibilitar a circulação de espetáculos para o público de Arco Verde. A ideia surgiu inicialmente para tratar-se de um festival que atendesse às necessidades regionais, mas que foi ganhando um porte e com os apoios posteriores do SESC e da Prefeitura de Arco Verde, o festival acabou ganhando uma dimensão nacional, contando inclusive ano passado com a participação de um grupo que veio da França. E a ideia geral surgiu exatamente da necessidade que tem de fazer com que esse novo núcleo de teatreiros em Arco Verde, que estava se formando em 2007, 2008, quando eu retornei aqui para Arco Verde, que tivesse a possibilidade de ver, de apreciar espetáculos de produções de outros grupos. Porque através da apreciação de outros espetáculos, a gente acaba sabendo por onde trilhar na hora da montagem das nossas produções. Romualdo, depois do sucesso da primeira mostra do Festival Cena Aberta, como é que os grupos fazem para poder participar agora dessa mostra? Bom, na primeira mostra, como a gente fez um festival que tinha a característica de ser para rua e espaços alternativos, então a gente optou por uma curadoria real, onde os grupos que fossem convidados, não foi aberta inscrição, não foi lançado um regulamento, mas os grupos que fossem convidados fossem espetáculos que nós já tivéssemos visto e que atendessem às características dos espaços físicos daqui de Arco Verde. Era uma coisa bem programada. Eu vi tal espetáculo e acho que aquele espetáculo se encaixa bem em tal lugar da cidade de Arco Verde. E foram convidados os grupos nesse sentido. Nesse entremeio, entre a realização do primeiro festival, que aconteceu em 2008, e o segundo festival, que acontecerá em 2000, o primeiro festival aconteceu em 2009, e o segundo festival, que aconteceria em 2010, mas que por conta de entraves de tramitação de recursos, só vai acontecer agora em 2011, nesse entremeio, a gente acabou conhecendo a Rede Brasileira de Teatro de Rua, da qual estamos participando agora, e entendendo esse formato arcoverdense de fazer teatro, chegamos à conclusão de que lançar um regulamento e dando essa característica ao festival, apostando mais na coisa do teatro de rua, que tem sido fortalecida essa discussão política a nível nacional. Então a gente optou por lançar um regulamento, está lançado aí no blog da Tropa, está lançado dentro da Rede Brasileira de Teatro de Rua. Já tá bom, o regulamento está na boca do povo e a gente está aguardando as inscrições dos grupos que queiram participar do festival, que esse ano, se Deus quiser, a gente tem uma característica de tentar abrir o festival um pouco mais para as outras linguagens, como bonecos, como dança, as tradições populares, né? Então, e é claro, centrando na rua. A gente percebe que esse novo formato de lançar o regulamento já faz com que o festival já esteja na boca do povo. Lancei o regulamento na internet no começo da semana, na segunda-feira dessa semana, então há menos de 4 dias a gente já teve resposta de várias pessoas dentro do endereço de comunicação da Tropa, e o festival promete que vai ter muitas inscrições. Então a gente vai de acordo com as características que a cidade oferece, com as condições técnicas que o festival oferece aos grupos participantes. Vamos fazer uma seleção que atenda da maneira mais diversificada possível os nossos objetivos. Temos confirmado hoje, apesar de ainda não ter sido feita a seleção de espetáculos, mas como para o grupo a gente reserva a gente reserva o direito de convidar alguns grupos, a gente acabou já tendo feito o convite ao Núcleo Pavanelli de Teatro e Circo lá de São Paulo,
que já confirmou que virá para o festival. Então a gente já tem de alguma forma um processo encaminhado. Estamos agora indo a Recife para uma reunião mais específica com o departamento do SESC em Pernambuco, que é um grande patrocinador, porque o festival não coincide, ele foi colocado nessa data estrategicamente para que ele aconteça paralelo ao tempo em que estará acontecendo no Recife o Festival Palco Giratório do SESC. A tentativa agora é ver se através do SESC a gente consegue escoar alguns dos espetáculos que estão participando dessa mostra lá em Recife para trazer para o festival aqui em Arco Verde. Romualdo, e para o público que aguarda ansiosamente por essa segunda mostra do festival, que irá acontecer em maio, o que é que você tem a dizer para o pessoal arcoverdense? Bom, a gente prima pela qualidade. Então, se o ano passado, uma das coisas que o público já ressaltou na realização do festival foi a qualidade dos espetáculos, esse ano a gente está tentando fazer com que isso não somente se repita, mas com que isso melhore e que o público se prepare, porque a gente vai ter novamente uma grande festa para a cena aqui em Arco Verde. Esperamos contar com o público tanto quanto contamos no ano passado. No ano passado a gente teve algumas sessões superlotadas, tivemos inclusive problemas de público voltando, o que para a gente, o que viria a ser um problema, na verdade não é um problema. Quando sobra público significa o resultado da avidez que o público de Arco Verde tem por teatro, né? O ano passado nós evidenciamos a discussão política do festival no fato de Arco Verde não deter nenhum espaço específico, arquitetonicamente falando, para teatro, ou seja, Arco Verde não tem um teatro de rua, um teatro. E esse ano, como a gente está focando o festival no teatro de rua, a gente vai estar discutindo, embasando politicamente o festival na discussão da adesão de Arco Verde ao Sistema Nacional de Cultura, que a gente sabe que até agora Arco Verde ainda não aderiu ao Sistema Nacional de Cultura, que é o formato que o governo federal está dando para que todos os financiamentos públicos para a cultura se deem através da adesão a esse sistema. Então a intenção do festival esse ano é botar na roda a discussão da necessidade de Arco Verde aderir ao Sistema Nacional de Cultura do Ministério da Cultura. Evoé Baco. Evoé Balaco.